a gente continua falando de economia aqui no SP Record. A queda do preço do diesel deve chegar aos postos nos próximos dias, pelo menos essa é a promessa, né? A Petrobras anunciou uma redução de 17 centavos no litro do combustível nas refinarias. A expectativa é de que essa mudança também ajude a reduzir os valores do etanol e da gasolina. Quem para no posto costuma ter a mesma opinião na hora de pagar pelo combustível. Aumentou bastante, né? Tá muito caro. Andréia anda de moto, mais econômica. Mesmo assim, reclama do preço. Eu gasto em torno de R$100 por mês. Agora a gente tem essa... A gente sentiu esse aumento, né? A boa notícia para a Andréia e todo mundo que dirige é que o preço dos combustíveis deve cair. A redução de 17 centavos no preço do diesel, anunciada pela Petrobras, já está valendo e foi o primeiro passo. Hoje, as refinarias da Petrobras já começaram a vender o diesel para as distribuidoras 17 centavos abaixo do preço normal. Quando esse diesel chega na distribuidora, ele sofre um processo e nós temos o diesel com 14% de biodiesel. Então, proporcionalmente, esses 17% de redução, eles são repassados para o posto revendedor em torno de 15 centavos por litro. A queda no valor ainda não aparece nas bombas. Isso deve acontecer nos próximos dias. Primeiro, nos postos de rodovia, onde os estoques antigos acabam primeiro. Depois, nos urbanos. E vai influenciar indiretamente nos preços do etanol e da gasolina. A tendência é que o consumidor identifique essa redução mais rapidamente nos postos de rodovia ao invés de postos que estão na cidade. Qual é o impacto dessa redução no preço do etanol e da gasolina? É difícil mensurar, mas nós temos a expectativa de um reflexo também. Porque o etanol e a gasolina acabam sendo transportados com caminhões aí movidos a diesel. Então, com a redução do diesel, a tendência é que haja uma redução no frete e que isso seja repassado também para a ponta. Para este economista, o diesel mais barato terá um efeito cascata benéfico para o consumidor. Toda a cadeia produtiva, toda a cadeia produtiva depende do transporte. Então isso acaba tendo um efeito cadeia que diminui a pressão inflacionária. A gente está no movimento com uma inflação alta, elevada, acima do teto da meta, que é de 4,5%. A gente está no acumulado de 12 meses com mais de 5%. Então reduz esse movimento, essa pressão inflacionária. Agora uma desinflação, um processo de redução de preços forte, eu não acredito que aconteça não. Logo, um outro fator também deve deixar os combustíveis mais em conta. Se a mudança no preço da gasolina e do etanol não deve ser tão perceptível, pelo menos por agora, a boa notícia para o consumidor é que a safra já está chegando. E isso deve dar um alívio a mais para o bolso do consumidor. A expectativa do posto revendedor é que isso chegue rápido, porque daí nós vamos ter também mais vendas. O consumidor já opta hoje em dia pelo etanol para o seu veículo. Com a redução de preço, aí ele vai se consolidar mais ainda. O economista alerta que a queda no preço dos combustíveis ajuda por um tempo, mas não resolve o principal problema da nossa economia. A gente precisa incentivar a produção, e reduzir o gasto público. O gasto público tem que ficar sob controle para que a nossa dívida pública não continue crescendo e fuja do controle. Então, assim, a gente tem que desviar o foco da nossa economia, tirando do gasto público e incentivando o setor produtivo a produzir mais. E isso certamente vai ajudar na redução da inflação. Por enquanto, Andréia se dá por satisfeita ao saber que vai pagar menos quando abastecer a moto na próxima vez. A gente fica mais contente,